Olá, estamos de volta para mais uma conversa em torno da semiótica de Greimas, né? Nesse bate-papo que estamos tendo com vocês. Lembrando que o material, a base para essas conversas, está na tese de doutoramento, o percurso semiótico do atacante sujeito John de Godman, que eu defendi, de minha autoria, em 2001. E uma série de artigos que tenho publicado com aplicabilidade da teoria semiótica em textos dos mais diversos, desde poemas a contos e também propaganda, obra de arte, enfim. Então esse é o material onde eu me baseio para essa nossa conversa sobre semiótica. E na conversa de hoje, recapitulando a conversa anterior, em que falamos das leituras plurais defendidas pelo Roland Barthes, em oposição à leitura única defendida pelo Greimas, vamos falar hoje sobre o ponto de vista da literatura, como que a literatura vê o texto e como que a semiótica vê o texto. Essa semiótica greimassiana. A literatura considera aquilo que o autor quis dizer. Então, há nos livros didáticos aquela pergunta, né? O que o autor quis dizer? O professor, às vezes, passeando na sala de aula, conforme Aristóteles, ele tem uma visão peripatética, né? Sempre uma visão parcial do mestre na sala de aula. Então o mestre pergunta, o que o autor quis dizer aqui, depois que lê uma passagem de um romance, de um poema, de um conto? Aí o aluno vai responder. Então a literatura considera o que o autor quis dizer. Mas para Greimas, não importa o que o autor quis dizer. O autor é entidade de carne e osso, está fora do discurso. Greimas dizia que sem o texto não há salvação. Então, a semiótica do Greimas, ela vai explorar os aspectos internos do texto, o que o texto diz, do jeito que ele diz o que diz. Já a literatura vai considerar o ponto de vista do autor, foco narrativo, protagonista, antagonista, deuteragonista, o onisciente, o narrador não onisciente. E assim, a literatura tem uma rica ferramenta para explorar o texto também. Não quer dizer que a literatura não seja boa, não é isso. Não me interpretem mal. É que cada teoria tem a sua ferramenta própria e traz essa ferramenta, disponibiliza essa ferramenta para nós, analistas de discurso. Então, a literatura ela se baseia no ponto de vista do autor. Já a semiótica é o texto. Conversando sobre essa questão da opinião do autor, né, só um ponto de vista particular. Ele pode ter sido tomado por um momento de inspiração, a tal intencionalidade, quando a linguística textual vai falar sobre aqueles 7 fatores pragmáticos da linguagem: aceitabilidade, intencionalidade, coerência, coesão, e assim vai, desenvolve o Bill Grant e Dressler, são pesquisadores americanos, desenvolvem todo um arcabouço teórico interessante para a exploração do texto do ponto de vista da linguística textual. E um desses 7 fatores pragmáticos é justamente a questão da intencionalidade. No meu modo de ver, a intencionalidade, ela pode ser um tiro pela culatra. Por quê? Porque muitas vezes o que o autor quis dizer, e teve a intenção de dizer, não é aquilo que o leitor, quando ele lê o texto, ele interpreta. Quantos anúncios de televisão, agências famosas de produção de jingles, de comerciais de propaganda, às vezes fez uma propaganda voltada com uma intenção e a coisa descontrolou. Há até uma brincadeira que
o comercial do Marlboro, lembram? Antiquíssimo, né? Dos cigarros Marlboro. Vendeu mais cavalos do que cigarro propriamente dito. Então essa é uma brincadeira para mostrar que a intencionalidade ela é questionável, não é? Porque eu, como autor de um texto, eu posso ter sido tomado por um momento de inspiração. E aí, quer dizer, o que eu quis dizer, uma vez que o texto é produzido, uma vez que a palavra foi pronunciada na minha boca, como essa conversa aqui, eu estou falando, eu estou com uma intenção, saiu da minha boca, que foi até você, eu perdi o domínio sobre ela, eu já não tenho mais o domínio sobre o que eu falei. É você que vai dar o sentido para aquilo que eu falei, você que está me assistindo aí, me ouvindo. Então, a minha intenção foi para o espaço, percebe? Então, o que importa é o que o texto diz do jeito que ele diz o que diz. É o que o Greimas vai defender. Por quê? Porque o autor pode ter sido tomado por um momento de inspiração e nem mesmo sabe o que ele quis dizer. Ele apenas deixou fluir. Então, é a maneira de dizer que determina o sentido. Então, devemos entender, no entanto, né, que isso não representa ser a teoria semiótica melhor do que a literatura, mas que ambas têm a sua importância no contexto de análise do texto, principalmente literário, né? Não se trata de Greimas estar certo, né, e Roland Barthes estar errado com as suas plurileituras ou leituras plurais, mas ambas as teorias, né, a semiologia do Roland Barthes segue um caminho e a semiótica do Greimas segue um outro caminho. Mas ambas, né, procuram oferecer uma ferramenta para interpretar aí os textos, né, para explicitar o sentido. Isso que é interessante. É importante dizer que o Roland Barthes ele parou no campo da semiologia. Já o Greimas tornou-se um semioticista, indo além das palavras isoladas e defendendo a ideia de que as palavras estão no léxico, no dicionário de uma língua, não sendo desprovidas de sentido, mas pertencendo ao mundo das virtualizações. Era o que o Greimas dizia sobre a palavra, sobre o léxico. Lembrando que a primeira tese do Greimas foi em lexicologia. Ele foi um lexicólogo antes de tornar-se um semioticista, porque ele dizia que a palavra em si, isolada, tem sentido vazio. Então ele precisava ir além da palavra, além da frase, e se debruçou, né, para criar a sua teoria e oferecer uma ferramenta para analisar o texto em si. Então não precisa ser um filme inteiro para você analisar. Você faz um recorte do filme e faz a aplicabilidade da teoria. Então, o Greimas propõe uma teoria diretamente voltada à análise da forma da expressão somada à forma do conteúdo. Mostrando-se mais abrangente, não é? A semiótica greimassiana preocupa-se com a morfologia e sintaxe do conteúdo. Então, nesse sentido, a morfologia, contendo os termos da gramática do conteúdo, os sememas, né, no nível superficial, os semas, demonstra a preocupação da semiótica dirigida ao estudo da significação, a produção e a articulação do sentido. A sintaxe do conteúdo é representada na combinação dos significados dentro do texto, na inter-relação dos termos. Lembra? O Inácio, saudoso Inácio, lá em Araraquara, dizia que o signo lateja. É porque ele está sempre buscando, né? Esse latejar do signo vem na sua relação com outro signo. Então é aí que começa a aparecer o sentido. Quando falamos, por exemplo, toda rosa tem o seu espinho, Every Rose Has Its Thorn, que é o título de uma canção do Poison, uma banda de rock americana chamada Poison. Então essa frase ela pode trazer aí vários sentidos. Que rosa é esta, né? É a flor da roseira? É o nome de uma pessoa? Que espinho é este? É aquele órgão duro e pungente, né, das plantas ou algum problema a ser resolvido?
Então nós dominamos o código, conhecemos as palavras, mas nos perdemos nas ambiguidades. O próprio Adilson Citelli, num livrinho chamado Linguagem e Persuasão, ele vai dizer que os sentidos se estilhaçam. É uma frase bonita do Adilson Citelli, que eu gosto sempre de citar. Então, essa questão dos múltiplos sentidos das palavras, né? Mas quando nós voltamos aos referentes internos do texto, somos sujeitos da busca do sentido de uma forma objetiva, do seu caráter científico, lógico e semântico, eliminando-se todo tipo de ambiguidade, não nos limitando à análise de palavras ou frases, que são virtuais, conforme o Greimas dizia, mas atentando para o caráter frástico e transfrástico do texto, em seu todo. É esse o caráter científico do projeto linguístico de Greimas, lá no seu início. Ele também atenta para os prosodemas O e E, que são entonativos, como vemos no grito primal de John Lennon naquela canção Mother. Mother, you left me. Então, mamãe, você me deixou, mas eu nunca deixei você. Father, e aí ele se volta para o pai. Pai, você me teve, você me deixou também, mas eu nunca deixei você. Então eu tenho que dizer adeus a vocês. Eis aí a sanção negativa atribuída aos pais pelo John, né? Nessa música Mother. Então, veja bem, aquele grito primal, né, do John é o mesmo grito em God, também em Deus, né, para a estrutura suprassegmental prosódica, a sua quantidade de vibrações, as inflexões, como em Over, do sonho que acabou na sequência 3 da música God. Quando ele diz que Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor, aí, imitando Cristo, ele diz, I'll say it again, eu vou repetir. Por que imitando Cristo? Cristo que dizia, na verdade vos digo. Então, a redundância, a repetição estava no discurso de Cristo. E o John faz a mesma coisa, para tentar se parecer com o Cristo. Isso inconscientemente, quer dizer, eu como analista do discurso, estou dizendo isso. O texto God diz isto, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Aí diz o John lá, eu vou repetir. Esse eu vou repetir é a forma redundante de na verdade vos digo. Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor. Ele repete. Aí ele diz, eu não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, não acredito em I Ching, não acredito em mantra, não acredito em mágica, não acredito em Kennedy, não acredito em Zimmerman, que é o Bob Dylan, não acredito nos Beatles. E uma série de outras figuras emblemáticas ele vai negando. E a última figura emblemática são os Beatles. I don't believe in Beatles. Aí dá uma parada na música, 1 minuto de silêncio, não 1 minuto, né? Alguns segundos aí de silêncio e volta. The dream is over. O sonho acabou. Eu era o artesão do sonho, mas agora sou John. Eu era o leão marinho, mas agora renasci. Então, caros amigos, vocês têm que ir adiante porque o sonho acabou. E termina a música. Então, esse The Dream is Over, o sonho acabou, da sequência 3 do God, mostra bem essa questão dessa estrutura suprassegmental prosódica, com essa qualidade de vibrações, as inflexões como em over. Então, over, this dream is over. E parece ecoando, não se sabe se de fato o sonho acabou ou se aquela reverberização, né, aquele eco, ele vai dar continuidade ao sonho com o Dear Friends, caros amigos, vocês terão que continuar. Terão que continuar a vida de vocês ou terão que continuar levando adiante o sonho que eu iniciei? Então, veja aí a riqueza da análise semiótica. Esse é apenas um exemplo, né? Para você ter uma ideia. Quanto à fonética e à fonologia, estas serviram de base para os estudos semânticos. A fonologia é o estudo do fonema, né, da langue de Saussure, e a fonética é o estudo do som, a parole.
também de Saussure. Sobre a fonologia e fonética dentro da semiótica greimassiana, defende-se o pressuposto de que o fonema não é som. Os fonemas da língua portuguesa são de número limitado e são os mesmos para Moçambique, para Portugal, para Angola e os outros países que falam a língua portuguesa. Mas o som, ele é variável, gerando os mais diferentes sotaques de país para país e as variantes regionais. Então, a fonologia, por exemplo, apresenta um número limitado de fonemas, sendo paradigma para se trabalhar as distinções. Então, uma aquarela, por exemplo, apresenta um paradigma de cores. É a partir dessas cores utilizadas por todos os pintores que chegamos às produções de artes plásticas. Está vendo aí o quadro? Então, da mesma forma, nós temos o nosso léxico, com o qual produzimos os mais diferentes discursos, o discurso jornalístico, o romance, a poesia e assim por diante. Então, os 12 sons são paradigmas ou sintagmas para os mais diferentes tipos de canções, né? A sertaneja, a clássica, a popular. É com base, então, neste número limitado e invariável para a cultura ocidental que se produz e se varia. Então, tudo isso está no plano da expressão e do conteúdo. Um único som equivale à expressão substância. 2 sons diferentes, Dó, Ré, Mi, por exemplo, representam, né, enquanto sonemas, substâncias do conteúdo, fazendo parte integrante de uma estrutura sonora sequencial melódica, enquanto soemas, né, representam na forma do conteúdo, em junção harmônica do acorde de Dó maior, as qualidades contidas dos primeiro e terceiro graus harmônicos. Os músicos, né, aqueles que trabalham com música, os musicistas, entendem bem o que estou dizendo. Então, a disposição vertical ou horizontal dessas duas substâncias sonoras apresentadas geraria significados em forma e substância da expressão, mais a forma e substância do conteúdo. Então, os exemplos que eu acabo de falar aqui, referentes à música, especificamente essa linguagem hermética, eles são tirados de Nícia Ribas Dávila, que criou os termos soemas e sonemas em relação à semiótica musical, ela que defendeu sua tese em 87, se não me falha a memória, lá na Sorbonne. E sabe quem orientou Nícia Ribas Dávila? Algirdas Julian Greimas, o próprio Greimas que a orientou. Ele foi o presidente da banca da defesa da tese de doutoramento da Nícia Ribas Dávila. E o Jean-Claude Coquet foi participante também, membro da banca, né, que fez ali as perguntas finais na defesa. E ao final, o próprio Greimas virou para a Nícia e disse: bravo! Então temos que tirar o chapéu para essa semioticista brasileira, Nícia Ribas Dávila, às vezes não compreendida nos círculos onde há publicações aqui no Brasil, nas casas que receberam aí o Eric Landowski e outras figuras da escola e que participaram, né, lá dos seminários do Greimas lá na França. Bom, mas esse é assunto para uma outra história, né? Numa entrevista em Campos do Jordão que Dávila me deu anos atrás, ela fala sobre a vinda do Landowski, a primeira vez que ele veio ao Brasil, que se hospedou na casa dela. Depois ela o apresentou ao grupo de São Paulo, né, da USP, e aí desde então o Landowski tem vindo para o Brasil através desse grupo. A semiótica é, portanto, a gramática do conteúdo, do significado, no estudo dessas linguagens todas. Próxima conversa nossa, nós vamos falar sobre o sentido e a significação. Vamos partir do sentido e vamos chegar na significação já dentro do terreno da semiótica greimassiana. Então, para você, um grande abraço, espero que você tenha gostado.